Muito bem, senhoras e senhores, 17 horas e é o horário de webinar, porque caminhão parado não ganha frete, né? Então vamos on time online. Gente, uma alegria imensa estar recebendo vocês. Para aqueles que estão pela primeira vez aí no nosso espaço, é um horário bem pontual que nós estamos fazendo às 17 horas e, e temos encontrado uma boa receptividade aí junto a esse público, né? Essa provocação do papel da automação na transição da reforma tributária eu acolhi com grande alegria, por que não, né? É um tema bastante pitoresco, né? Pelo menos para mim, que não estou tão vinculado à área, mas foi uma provocação muito bem-vinda aí pela professora Camila e pela professora Michele. Então, para nós aí uma alegria imensa estar recebendo essas duas profissionais e justamente o papel da automação nessa transição da reforma tributária. Então, é um assunto aí que com certeza vai trazer vários insights e de antemão a gente agradece o espaço, o tempo, né, a prioridade com que essas profissionais estão colocando aqui conosco. A, a professora Michele Lorenzo é advogada, head de consultoria tributária na Tech 5 Consult, tem aí mais de 15 anos de experiência, é uma profissional que atua aí na área fiscal tributária, e tem passagens, né, por grandes consultorias, né, as Big Four, como PwC, Ernst Young, e ao longo da sua carreira tem se aprofundado justamente nessas complexidades, né, que a própria reforma tributária impõe. E, além disso, ela compartilha seu conhecimento como palestrante e colaboradora nos cursos de pós-graduação. Seja bem-vinda, professora Michele Lourenço. Professora Camila Oliveira é uma pessoa que já está aqui na Sustentar e já atuando aqui como professora no curso de GRC, e ao longo dessa jornada aí da vida profissional, tem mais de 18 anos de experiência, justamente na gestão tributária, e a professora atua na otimização da carga fiscal nas empresas e se utiliza de estratégias, compliance e automação de processos. É graduada em ciências contábeis e especialista em direito tributário, perícia, gestão e planejamento tributário, direito e processos tributários, além de gestão de pessoas pela FGV. Então, essas são brevemente as pessoas que estarão conosco. É, Vou dar aqui o destaque para as duas nobres é, palestrantes. Pronto. Então, professora Camila, professora Michele, o espaço é todos de vocês. Perfeito. Obrigada, Cidral, pelo convite. Obrigada, Michelle, por ter aceitado também o nosso convite. A Michelle é uma grande, assim, uma profissional com grande experiência na área. Então, por isso que eu convidei ela para trazer aqui esse bate-papo com a gente, porque isso vai nos enriquecer. Partindo do pressuposto, o que nós temos hoje? Nós já temos uma área fiscal muito complexa. Nós já Verdade. temos uma área fiscal que já demanda muito de nós. Com a reforma tributária, essa complexidade ela vai aumentar. Professora, mas não vai ter simplificação? Nós teremos simplificação, acredito eu, lá em 34, quando já tiver tudo ok, né? E olhe lá ainda. E olhe lá. E olhe lá. Então, nada melhor do que a gente olhar os nossos processos atuais, observando como que nós podemos otimizá-los, automatizá-los. Então, é importante a gente trazer esse contexto. O que que é o Tax Transformation? Como que ele pode nos ajudar em nosso dia a dia? Por que que ele é importante? Quais são as vantagens? Quais são as ferramentas? Como que eu posso utilizar? Então, em todo esse contexto, a Michelle é uma das pessoas que mais tem propriedade para falar sobre isso. Por quê? Porque ela tem experiência em fazer tax transformation. Então, ela vive isso, ela leva isso para as empresas, ela implementa isso. Então,
que todos aproveitem muito. Eu sempre aprendo muito com a Michelle por conta de sua experiência em trazer essas automações. Então, Michelle, vou passar a palavra para você, eu vou conduzindo, mas o conhecimento, a propriedade é toda sua. Vai em frente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, pessoal. Obrigada pelas apresentações, professor Vilmar, Camila. Eu sou uma entusiasta da área tributária, eu gosto muito de falar da área tributária. Eu trabalho na área desde os meus 18 anos, ontem, né, gente, praticamente. Então, fui adquirindo algumas experiências aí, desde escritório de contabilidade até pelas passagens em Big Four, que é uma das principais fomentadoras de terem ferramentas de tax transformation, de trazer a inovação e a tecnologia a serviço da gente, né? Porque a nossa área é muito complexa. Então, desde já, agradeço aí o convite novamente, é um prazer falar com vocês e contribuir com um pouco do conhecimento, né? Porque eu acho que a gente agrega, cada vez que a gente fala sobre o tema, ou qualquer tema da área tributária, eu acho que a gente agrega muito, sempre trocar ideias, porque quanto mais a gente divide as visões na área tributária e isso traz insights para a gente, né? Então é importante a gente trocar, a gente falar e receber também. Então eu fico empolgada nessa troca. Então me coloco à disposição desde já, pessoal, quando vocês quiserem interagir nesse bate-papo comigo e com a Camila, então sintam-se à vontade para a gente ir falando e trocando ideia. A professora Camila também é uma entusiasta, uma grande profissional, uma grande amiga, a gente sempre troca muitas ideias sobre matérias, principalmente nesse momento que a gente está vivendo tão desafiador. E o Tax Transformation, ele vai ser vital para a gente conseguir se sustentar durante esse período aí, para nos dar suporte em todo esse período. Então, a gente vem, né, vendo aí que a automação, os processos, a questão de estar online, as obrigações acessórias, para o fisco enxergar isso, a quantidade de informações e legislação que a gente necessita de ter ferramentas que nos ajudem, né? Então, Tax Transformation nada mais é que a transformação da área tributária, a inovação, né? A automação da área tributária. Então, acho que é muito enriquecedor, porque a gente pode ficar aqui falando do sistema atual, né? Como a gente pode implementar ferramentas para nos ajudar na nosso sistema atual, como a gente pode também ter a visão para futuro, né, para a reforma tributária e para todos esses desafios que a gente está enfrentando. Então, é um prazer aqui falar sobre isso, Camila. Eu acho que a gente, como não professoras, né? Mas acho que assim, como mentoras, como instrutoras, como palestrantes, para compartilhar as nossas ideias, a gente já viveu uma transição muito grande no passado, acho que você viveu também, da questão dos SPEDs, né? E essa empresa aqui que eu trabalho, por exemplo, não o nome dela é a Asis, ela é uma irmã da Asis. A Asis nasceu exatamente para automatizar conferências do SPED. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso ambiente, né, ele é extremamente complexo. Então, quando instituiu-se o SPED, os contribuintes ficaram muito assustados em relação a todos aqueles registros, aquelas obrigatoriedades, os erros, as rejeições. E aí, no meio disso tudo, alguns profissionais se juntaram, falaram: não, vamos fazer uma ferramenta que ajude o contribuinte a se precaver, perante as inconsistências do fisco. Então, lá em 2008, 2009, 2010, eles já eram visionários no sentido de nós precisamos ter ferramentas que nos ajudem a não nos defender, mas pelo menos nos precaver em relação àquilo que a gente está enxergando, aquilo que a gente está entregando e como o fisco está enxergando as nossas obrigações acessórias. Então, lá atrás, a gente já vinha um movimento muito grande, um movimento, na verdade, não grande, é um movimento pequeno de tax transformation, mas que já era bem importante para trazer uma segurança para o contribuinte. E isso é super atual, né, pessoal? Acho que isso nunca na verdade, vai morrer, né? Isso nunca vai acabar, né, Camila? Porque a gente sabe que o fisco tem cada vez mais informações online,
de forma automatizada e de modo que eles consigam ver as nossas informações muito rápido. E isso lá desde 2008 vem crescendo muito, né? É importante, né, Mia? Eu sempre falo para os meus alunos que nós passamos por uma grande transição lá em 2007, 2008. Então, a primeira mudança de mentalidade, de processo dentro das nossas áreas começou lá em 2007. Então, a partir daí já começou esse movimento de trazer o digital para a área fiscal. E isso assusta Exato. muito as pessoas, por quê? Porque quem começou no fiscal? Lá atrás estava acostumado, inclusive, com a facilidade de fazer sonegação fiscal. Então, quando a gente entra dentro dessa transformação digital, porque esse nome ele é bonito, ele é aderente, né, Tax Transformation, mas nada é do que a automação da rotina que era até então de forma manual, de forma ali processual. E hoje, mais que nunca, a gente precisa de trazer este suporte tecnológico para as nossas rotinas. Então, eu dei uma aula no Portal Contábeis um tempo atrás de como a gente poderia usar o chat GPT dentro das nossas rotinas fiscais. E isso dentro de um espectro, assim, de um prisma muito superficial ainda, nem falando de processo, mas ali da rotina do dia a dia. Imagine, agora a Michelle vai apresentar para a gente ferramentas que nós podemos automatizar as nossas próprias rotinas. Então, a gente precisa buscar este apoio na tecnologia, a gente precisa acompanhar essa tecnologia, porque senão a gente não vai conseguir trabalhar. E, infelizmente, não sei se a Michelle ou o Cidral, os nossos alunos também conheceram, eu infelizmente conheci, e é muito triste, alguns contadores lá em 2007, 2008, que não se adequaram a este início do digital, que fecharam seus escritórios. Assim, Uhum. é muito triste, eu lembro com pesar assim, de alguns amigos próximos lá naquela época que não entenderam o SPED, não, a SPED não vai acontecer e Exato, acabaram que não conseguiram continuar dentro da área contábil fiscal. Então, exato. aqui, o nosso insight é para isso. A Michelle, ela faz isso, ela implanta isso, é trazer dentro da nossa rotina. Aí vem reflexão para você que está nos acompanhando, nosso aluno que está acompanhando a gente. Qual é a rotina que você pode melhorar, que você pode automatizar, que você pode digitalizar e até no âmbito bem mais superficial, até usando o chat GPT para melhorar a sua comunicação fiscal, porque nós nem sempre somos claros, nós somos técnicos. Isso assim, eu Uhum. sinto muito nas nossas pós de É gestão verdade. tributária, não só aqui na Sustentar, e hoje eu leciono em mais de 5 universidades, escolas de negócio. Muitos de nós continuamos com a linguagem técnica. Então, até o chat Verdade. GPT pode nos ajudar, não é verdade, Mi? Então, é trazer Muito, isso, né? Esse olhar para o pessoal do fiscal. muito. E é muito importante isso. É, a gente tem um desafio muito grande na área fiscal, né? E o Tax Transformation, ele nos ajuda exatamente a gente usar ferramentas de modo que isso traduza essas informações de uma forma menos técnica, de uma forma mais transparente, de uma forma mais gerencial. Porque um fato muito importante, pessoal, que eu vejo assim nesse longo período aí trabalhando com isso, é o quê? Nós estamos saindo de uma área de back-office, de uma área de suporte por trás ali de todo um sistema da empresa, para começar agora, principalmente com a reforma tributária, a assumir uma posição de protagonismo. Só que para a gente assumir essa posição de protagonismo, né, área tributária, área fiscal, a gente tem que ter a visibilidade de tudo que a gente faz e conseguir passar essa visibilidade de tudo que a gente faz. Exato. Porque o nosso mundo é muito complexo. E a gente falar para as pessoas desse nosso mundo complexo de uma forma mais aderente, de uma forma mais simples, de uma forma mais atrativa, é muito difícil. E como que a gente tem que fazer isso? Usando ferramentas no sentido de, se a gente chegar aqui para determinado boarding da empresa ou para determinado público, e a gente começar a falar de como funciona o cálculo de um ICMS, um ICMS-ST, um DIFAL, as pessoas não vão entender. Eu tô sofrendo isso na pele, porque eu tô fazendo implementação de reforma tributária, e quando a gente vai falar com as outras áreas,
da empresa, por exemplo, comercial, suprimentos, quando a gente fala, vamos falar da reforma tributária, só falta eles caírem da cadeira, porque eles não, né, para eles é muito distante esse assunto tributário com o que eles praticam. E com a reforma tributária agora, eles vão ter que ter no mínimo esse ensinamento e saber do que se trata, porque a partir de agora vai mudar a forma como a gente faz negócio. E como que a gente está tendo que fazer isso? A gente está tendo que trazer ferramentas de visibilidade para eles. Então, a gente usa muito Power BI, a gente usa muito o próprio Excel em macros mesmo, para a gente trazer a tradução de como é hoje, de como eles se aplicam hoje, de como eles se comportam hoje, de como é uma negociação hoje, para como ele vai realizar uma negociação a partir da reforma tributária e ainda durante todo o período de transição. Então, eu vejo que a gente vem evoluindo aí dentro de todos esses anos e a cada vez mais saindo dessa parte somente de estar aqui na parte de trás, né, no back-office, trazendo suporte, como agora a gente vai trazer protagonismo, ou seja, uma área financeira, por exemplo, e uma área de compras, ela vai ter que trazer uns insights do tributário para saber se ela compra parcelado, se ela compra à vista, qual que vai ser a maneira de negociação, se o valor está líquido, se o valor está bruto de impostos, como que essa pessoa vai enxergar isso. E se ela fizer isso no papel, gente, vai ser inviável, porque a gente vai passar por um período de transição ali, fazer a continha, igual o contador lá que a Camila falou alguns anos atrás, não vai funcionar mais. Não vai ser mais aderente, a gente não vai ter mais tempo e nem espaço para isso, porque é muita informação. A gente vai passar por um período que a gente vai passar pelo nosso sistema atual e um período que a gente vai, em conjunto com o período da inclusão do novo sistema. E, pessoal, o novo sistema é novo para todo mundo, tá? A realidade é essa. Nós somos estudiosas, né, Camila? Eu digo que, assim, não Exato. existem especialistas de reforma tributária, existem estudiosos. Então, assim, é debruçar muito, é fazer como vocês estão fazendo, participar de webinars, de palestras, ler, buscar sempre informações oficiais, né? Eu costumo brincar com os meus públicos ali, com os meus alunos, ou até com o pessoal de empresa. Não vamos cair em facilidades de tabelas prontas, tá? Porque existem muita gente falando muita coisa e cada um tem a sua interpretação. Então, vamos sempre utilizar tabelas oficiais. Acabei de ver uma quentinha aqui, viu, pessoal? Vou falar para vocês. O próprio Fisco automatizou uma coisa que a gente vem fazendo manualmente. Eles liberaram uma tabela de correlação de NBS, Seclastrib, você viu? Ai, Saiu uma atualização ontem, viu, pessoal? Então, bem importante, entrem no portal da conformidade, que é o portal oficial da Receita Federal. Isso já é uma automação, porque eles já trouxeram ali, no mínimo, uma ferramenta de trabalho para gente que está vivendo reforma tributária para utilizar para a gente fazer os nossos trabalhos. Porque a partir de agora a gente tem que saber qual que são os códigos da Lei Complementar, Prefeito de Serviços. A gente tem que saber quais são os novos códigos de NBS, para a gente saber quais são as classificações para CST e CLASTRIB, para identificar a tributação de IBS e CBS. E tudo isso como que a gente faz? Se a gente fizer manualmente, é praticamente impossível. Se tiver 10 clientes, você tiver que fazer numa base de 100 mil itens para cada cliente, você não consegue. Então, o que você tem que fazer? Você tem que automatizar essas informações. Você tem que automatizar esses processos. Você tem que utilizar a tecnologia ao seu favor. Nada, nada assim que eu digo nem a inteligência artificial vai nos substituir. Nós, como consultores, como operadores do direito, como intérpretes da legislação. Mas a ferramenta nos ajuda muito a automatizar pelo menos 80% daquilo que é mecânico. Então, uma coisa que também que eu costumo muito falar é que assim, o robô, a ferramenta, ela é extremamente importante, mas ela é um meio pelo qual a gente chega em algum resultado. Ela é um meio facilitador para a gente chegar melhor no nosso resultado. Mas nada substitui o nosso crivo, a nossa auditoria. Então, essas ferramentas, ela vem no sentido de facilitar os nossos mecanismos, aquilo que é manual. Então, a gente automatiza aquilo que pode ser automatizado por meio de tabelas,
por meio de links entre as informações, mas é sempre importante que a gente utilize ela como um meio e não como um fim. Passou na tabela e tá tudo certo, né, Camila? Sempre é Isso é importante o muito nosso importante. crivo, né? Eu sempre, né, a gente sempre reforça que o papel analítico, o papel do contador, o papel do economista, do advogado, ele vai permanecer sendo único, singular e necessário. E que todas Uhum, essas ferramentas, elas vão nos ajudar a reduzir os erros, a ter mais agilidade nos processamentos, a trazer mais transparência das informações para as pessoas, trazer maior conformidade. E assim, eu audito as nossas obrigações acessórias e sempre assim, não, mas audita todos os meses, audito todos os meses e todos os meses tem erro. Ah, professor, então é a senhora que não está observando. Não é, é porque a massa de dados é muito grande. Todos os meses nós imputamos novas informações. Estes perfeito. inputs devem observar. Exemplo, você faz um lançamento fiscal. Este lançamento fiscal ele pode ir para o livro de ICMS, o livro de IPI, o livro de PIS e COFINS. Ou seja, ele alimenta SPED-CONT, SPED fiscal, ECD, ECF. A receita daquela operação vai ser apresentada na DCTF Web e no MIT. Então, Uhum, assim, aqui já foram 6 obrigações acessórias dentro de uma única obrigação. Ou seja, nós precisamos trazer coisas que nos ajudem, sistemas que nos apoiem e que a gente consiga dedicar o nosso tempo em gestão tributária em como que eu posso implementar a reforma tributária. Se a gente não conseguir manusear os dados que nós temos hoje dentro das nossas operações, como que nós vamos conseguir trazer mais campos, mais impostos, mais obrigações acessórias? E, inclusive, dentro de 2026, nós temos que atentar à obrigação acessória, que é o quê? Que é o perfeito. nosso XML. Já Uhum. começo aqui a trazer o digital para o nosso dia a dia. Você está auditando o seu XML? Eu vou dar uma aula, olha, mas é de reforma tributária de fato. Eu vou até mostrar aqui para vocês verem que eu não estou brincando. Eu tenho aqui o DANF e eu tenho de análise, deixa eu abrir aqui para vocês, o XML. O XML é muito importante e tem Aqui que é o saber o XML. XML, E perfeito. como Tem é que que lê saber o as XML? tags, os nozinhos, os campos. Temos que saber Exato. ler tudo isso para a gente entender exatamente como se comporta. E principalmente agora, né, Cá, porque, é, pessoal, com a reforma tributária, como a Camila bem colocou, o XML é a nossa principal obrigação acessória. Ele que vai ter todas as diretrizes do que a Receita Federal vai enxergar do contribuinte. Então, a gente tem o XML, a gente tem que ter os eventos vinculados ao XML, quando a gente precisar ter uma informação adicional para o fisco. Então, é muito importante que a gente tenha essa visibilidade dessas obrigações acessórias. Mas, Michele, como que a gente vai fazer isso, né? Primeiramente, tendo uma boa implementação, como a Camila bem falou. A gente trabalha com milhares de informações por mês e tem milhares de operações possíveis que podem acontecer. Então, o que que é importante a gente fazer? A gente ter um processo bem definido de cadastro. Tudo começa na origem do cadastro. O cadastro é a base das informações geradas para todas as nossas obrigações acessórias, atuais e as futuras. Então, as atuais hoje, a gente já sabe quais são, e aí elas alimentam, né, de diversas, as 6 obrigações, como a Camila bem colocou aqui. Só que ela não é a mesma fonte que vai alimentar o XML para efeito da reforma tributária. Então, a gente tem que fazer um saneamento de cadastro, a gente tem que ter o cadastro saneado, a confirmação daquilo que está no nosso cadastro, expurgar aquilo que é obsoleto, que não se utiliza mais, que está bloqueado, que está sendo inutilizado, para a gente limpar a nossa base e fazer as correlações corretas do que a gente tem dentro do nosso sistema para tributação de hoje com o que a gente vai linkar para a tributação do futuro, que é a reforma tributária. Então, o primeiro passo aqui que eu vejo
E que para a gente ter a automação boa, para a gente ter a informação boa, é iniciar com um bom cadastro. Então, pegando esse gancho aí, o que que é o cadastro? Eu caí, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Eu caí, pessoal, ou foi a professora Camila? Voltei. Então, acho que foi a Camila. Foi Não, a eu, Camila. Mi. Ah, é? Ah, então tá bom. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Ouvindo e Voltei? vendo, Mi. Ah, então tá bom. Achei que eu tinha caído aqui. Foi um É, cisco eletrônico. foi uma piscadinha. Então, um ponto importante, cara, que eu estava colocando aqui é a questão do cadastro. Acho que tudo começa pela fonte, né, para o início da informação. Então, a gente tendo um início, né, uma origem bem saneada, ela nos traz informações saudáveis para a gente ter o acompanhamento dentro do nosso sistema atual, como para o sistema que a gente vai enfrentar agora da reforma tributária para a IBS, com novos códigos, com novas classificações. E essa correlação é muito importante para a gente ter uma saudabilidade dessas informações. Não adianta a gente apresentar, a gente automatizar uma coisa que está errada. Então, é muito importante a gente gastar energia para a gente fazer uma automação, para a gente fazer um rápido confronto ali mesmo de informações corretas, né? Então, nada mais justo que a gente, mais correto, mais coerente, a gente ter um cadastro saneado, o início das informações saneadas, né? E até porque, minha gente observa que cada vez mais o fisco vem buscando a autuação, ele aumenta a sua arrecadação sem aumentar a tributação. Por quê? Porque ele aumenta a fiscalização. Então, se você não utilizar ferramentas para processar esses dados, para fazer a análise desses dados, não adianta passar o arquivo SPED e acreditar, e ele deu ali validado. Isso não existe Não, que foi não. validado com sucesso. De jeito, ali validou a estrutura. Então você precisa. Layout, Exato, quantidade de caracteres, se é numérico, se é alfanumérico. Não adianta você somente validar ali e ok. Não, você precisa auditar esses arquivos, você precisa entender da sua operação. E somente quem vai dizer, a gente vai trazer aqui algumas ferramentas que a gente pode criar dashboards, a gente pode melhorar a extração de dados, a gente pode padronizar esses dados, mas você que vai olhar para o seu dia a dia, para suas rotinas fiscais, contábeis e falar: opa, eu preciso sim trazer aqui uma automação. Eu preciso trazer para dentro das minhas rotinas algo que me ajude para que eu ganhe tempo. Porque se a gente não buscar isso, a gente provavelmente não estará em conformidade, porque não basta validar com sucesso, está longe disso. Não perfeito. basta entregar sem fazer auditoria digital, não basta você não confrontar os seus dados, porque essas informações precisam estar validadas. E como que nós validamos uma grande massa de dados? Não conseguimos mais. Automação? Não. Antigamente a gente conferia livro fiscal. Quem aqui é da área fiscal, né? Depois vocês coloquem aqui nos comentários pra gente. Quem é antes lá da área fiscal, do tempo atrás, muito, um bom tempo atrás, a gente conferia as notas através de fichas, tinha páginas coloridas, né? A gente era É, rosa, amarelo. Hoje a gente confere livro fiscal pelo Excel. E essa se entrega a você não idade, né? Exato. E se você não está conferindo pelo Excel, você está num momento que você ainda não percebeu que o mundo está mudando, que as coisas estão mudando, que hoje a declaração, a confissão de débito tributário vem de um arquivo XML, que se você não sabe qual é o arquivo XML, você não consegue mais trabalhar. Eu estava na imersão de reforma tributária esse final de semana e eu tive um relato muitíssimo interessante. Uma aluna que está desempregada, inclusive até agora, e ela foi fazer a imersão de reforma tributária porque ela não soube responder algumas questões dos novos tributos, esse novo contexto. Então, se você não buscar entendimento para processar os dados que você já tem, usando auditoria digital, usando dashboards, analisando o XML, como que você vai conseguir trabalhar? Eu não acredito que nós vamos conseguir trabalhar
sem ter esse viés, sem ter esta orientação do que é a reforma tributária, do que é a automação fiscal. Eu não sei o que que a Michelle tem encontrado nas implantações, se tem muitas oportunidades de processos que carecem de automação. Me conta um pouco, conta para nós um pouco dessa parte. Com certeza. Nas implementações de reforma tributária que eu venho fazendo, a gente vê em grandes empresas, tá, pessoal? Não são em empresas pequenas, não. Às vezes, em escritórios de contabilidade, de consultoria, tem mais automação do que nas empresas grandes. Porque empresas grandes normalmente tem muito braço, né? E a automação ali no braço. E às vezes as empresas pequenas, elas se concentram mais em automação de conferência de dados, em trazer mais agilidade nisso, né? Porque tem muitas informações, muitas empresas, muitos clientes, então você tem que ganhar tempo, que é o que a gente faz aqui, né? Aqui na Asas a gente tem ferramentas para isso, então a gente tem, por exemplo, o Colossus é uma ferramenta muito importante que a gente trabalha, o Power BI é uma ferramenta muito importante, a gente trabalha muito com informações em Excel, mas depois a gente transforma essas informações para as nossas análises técnicas de consultoria de forma mais gerencial. Então, em ferramentas, por exemplo, mais palpáveis para a gente, né? É Excel e também depois transformar isso em Power BI para a gente apresentar de uma forma mais gerencial, para a gente conseguir fazer análises mais gerenciais com dados mais consolidados e com dados mais gerenciais, com dados que a gente consiga selecionar aquilo que de fato a gente quer, não no universo tão complexo de um Excel. Outras ferramentas importantes aqui de automação de dados é o Terix, por exemplo, né? Então, muitas empresas utilizam dessa informação, dessa ferramenta para automatizar tabelas, para automatizar conferências. A gente aqui, a gente tem uma ferramenta que é própria da empresa, né? O que é o Colossus, acho que você conhece. E ela nos dá uma automação de fazer conferência de SPEDs, de FD contribuições, de todas as obrigações acessórias. Então, isso traz uma agilidade muito maior, por exemplo, da gente quebrar os últimos 5 anos ali de uma empresa de obrigações acessórias e confirmar o que que tem na legislação, o que está faltando uma tributação, o que uma NCM, por exemplo, está inválida, o que vai ser muito importante agora no contexto da reforma tributária, inclusive, né? Porque a NCM e a NBS vão ser os protagonistas da reforma tributária, né? Então, até hoje, né, que é antes da reforma, a gente via, assim, alguns casos de muitos cadastros inválidos com NCM que já não estão mais vigentes, não estão mais na TIP, com NCMs 0000, 9999, coisas que não vão mais conseguir fazer parte do nosso dia a dia. E, pasmem, isso ainda existem, por isso que eu bato tanto na tecla da gente ter ferramentas importantes. Quando eu trabalhei na Ernst, na Price, por exemplo, eles mesmos desenvolviam ferramentas internas para fazer essas conferências, para quebrar essas obrigações acessórias e trazer resumos e relatórios e auditorias para a gente, de forma que a gente consiga consolidar essas informações, resumo de CFOP, tributação por benefício, tributação por redução, filtros por CST, para a gente conseguir, assim, com esses filtros, analisar com a nossa expertise. Então, veja, a gente precisa sempre aliar a automação, ferramentas com a nossa expertise. E isso não são todas as empresas hoje que estão preparadas para fazer essa virada de chave, para fazer esse entendimento. Então, o que que é importante a gente, como operadores aqui da área tributária, depois vocês respondem, pessoal, quem aqui trabalha na área tributária, tá? Porque a gente como guardião ali da informação tributária, dos próximos tributos de IBS, de CBS, como que eles vão se comportar. IS também, a gente tem mais um novo ali, IS, que a gente precisa se atentar, porque ainda que a gente possa falar, ah, minha empresa não tem IS, mas pessoal, pode ser que ela tenha no custo daquilo que você está adquirindo. Então é importante também a gente ter essa análise. Como que a gente vai ter essa análise? Como que a gente vai fazer análises de apuração assistida, pessoal, com a reforma tributária daqui para frente? A gente vai confiar
unicamente no que está no site do fisco, na apuração do fisco, na apuração assistida da Receita Federal. Então, é muito importante, é uma oportunidade, inclusive, para a gente analisar essas informações e trazer esses insights importantes para onde nós estamos. Se a gente está em cliente, trazer esses insights para eles entenderem como que vai ser importante fazer essa integração entre tributário, compras e financeiro, por exemplo, a gente entender como que vai ser o nosso fluxo de caixa daqui para frente, com a entrada de caixa apenas a valor líquido, sem os impostos, porque isso vai ser splitado pelo split. Ah, mas Michelle, a gente ainda não sabe quando que isso vai acontecer, mas você vai esperar acontecer para depois automatizar seu sistema? Uma vez que a Receita Federal já descobriu a fonte do tesouro ali para ter a arrecadação da fonte, então, todos esses insights são importantes a gente ter em mente para a gente buscar ferramentas de automação e ferramentas de conferência. Eu falei, quem descobrir essa fórmula de conseguir fazer esse cruzamento de informações entre compras, fluxo de caixa, o financeiro, e o impacto tributário, descobriu a fórmula secreta da Coca-Cola ali, vai ficar milionário, porque que empresa que não vai querer, né? Empresa que não vai querer automatizar isso? E as empresas não estão, algumas não estão preparadas, mas querem estar, e outras ainda não estão acreditando que vai acontecer. O fato é que a gente tem na legislação, a gente tem leis que positivaram já essas novas obrigatoriedades, essas possibilidades, e o que é o nosso papel aqui, né, pessoal? O que que eu entendo como nosso papel? É entender todas essas alterações e a gente buscar ferramentas para a gente conseguir automatizar e ganhar tempo com todo esse volume de informações que vai entrar a partir de agora. Então, 2026 aí é um período que eles chamam período teste, mas não é tão teste assim. A gente já sabe que o XML ele vai ter um protagonismo muito maior do que ele tem hoje. Hoje, normalmente, qual que é o protagonismo? As nossas obrigações acessórias, né? Então, a gente emite uma nota fiscal e a gente confirma todas aquelas informações que a gente colocou na nota fiscal por meio das obrigações acessórias. E aí, depois, no final do mês, quem tem ferramentas de automação, por exemplo, de conferências de auditoria, consegue fazer a conferência dessas informações no seu dia a dia. Tem empresas que têm isso, mas a grande maioria não espera o fisco ali traduzir essas informações que estão cada vez mais online, para depois se justificar ou retificar ou fazer algum tipo de alteração. Com a reforma tributária, isso vai ser cada vez mais complicado, porque vai ser o XML online, né? Emitiu, ele já sobe na apuração assistida como um débito do seu. Né? Então, se não tiver certo, a sua possibilidade ali de ter que pagar e depois buscar a correção é muito grande, né, cara? Porque a gente sabe ali que vai ser uma sistemática muito em prol do fisco, né? O fisco ele vai ter ali uma automação. Você vai ter direito a ajustes, vai ter uma possibilidade de ajustar, vai, mas a gente vai ficar entrando um a um ali para olhar. A gente precisa de uma ferramenta para a gente automatizar isso, para a gente ler os nossos XML antes da gente entregar, validar essas informações, ter a confiabilidade de que o que está subindo, uma emissão de uma nota fiscal está correta. Então, o momento é agora da gente treinar, fazer todos esses estudos, mas também quando entrar em produção, a gente precisa ter uma ferramenta de conferência, ou seja, subiu para o fisco, eu tenho na minha apuração assistida, mas eu tenho base para fazer a conferência do que está na minha apuração assistida. Então, isso também que é muito similar do que a gente tem hoje, as auditorias prévias, né, que a gente tem hoje. Mas com a automação, com a entrada da apuração assistida, tudo vai ficar mais difícil. Então, a gente precisa também ter ferramentas para que antes do final da competência a gente consiga confirmar essas informações, prefeito de pagamento, prefeito de conferência, prefeito de tributação, redução de alíquotas e todos os impactos da reforma tributária. E um ponto importante, Mi, que a gente precisa trazer também é que, assim, diante dos novos cenários que estão se apresentando para nós, o nosso trabalho, ele tem que incluir essa análise tecnológica. Nós precisamos criar, exemplo, eu vou falar do meu trabalho, eu crio books tributários para apresentar para a diretoria da empresa.
como é que eu crio esse book tributário? Eu crio através de grande massa de dados. Será que eu, Camila, tenho capacidade de olhar dado a dado? Não tenho. Não tenho e não quero. Eu quero ter um dashboard, eu quero ter um relatório. Nós precisamos desenvolver novas habilidades para que eu consiga entregar um bom trabalho e ter a nossa empregabilidade. E até coloquei aqui Perfeito. para o pessoal, tem dessas ferramentas que nós apresentamos para vocês, que é a Alteryx. Eu, particularmente, eu não a conheço, mas sempre ouço, a Michelle falou muito bem, a Julie falou A muito bem Julie. dele. Ele tem uma parte que você pode testar de forma gratuita para você que é estudante. Então, aqui tem, você faz o cadastro e consegue utilizar durante 30 dias para identificar como que essa ferramenta pode trazer suporte para você. Vou pedir para mim colocar também do Colossus. O Colossus, eu particularmente eu utilizo, inclusive comecei a utilizar antes de conhecer a Michelle, que é um sistema que nos ajuda muito a auditar os nossos arquivos, expede contribuições, expede fiscal contra a CTE, NFE, também os federais, as obrigações federais. Então, o que que nós precisamos? Nós precisamos entender que o novo analista, o analista do futuro, a parte tributária do futuro, ele precisa incluir essa parte analítica de formação de dados, de análise de dados, de conhecer dos dados na nuvem. A gente não guarda mais os documentos fiscais dentro. Antes a gente gastava muito recurso, muito dinheiro, eu falo por vivência própria. Nós alugávamos grandes salões. Não sei se Arquivos vocês. mortos, né? Exato, tinha um aqui em Alphaville enorme que se chamava Metrofile. Não sei se ainda existe ou não essa empresa. E nós tínhamos que ficar alugando várias as salas. Alugava uma sala, enchia de caixa, depois alugava outra sala. Agora que eu tenho que guardar recurso para quê? Quem ocupa mais espaço no cloud é a área fiscal. É, Então, nós precisamos, nós que somos gestores da área fiscal, se a gente não entender que a nossa rotina está mudando, que a gente precisa ensinar isso para nossas equipes, como que nós vamos fazer uma boa gestão fiscal? E como que nós vamos gerenciar mais dados? Nós já temos vários dados, muitos dados, muitas perfeito, informações fiscais. Como que nós vamos perfeito. processar esses outros dados se a gente não tiver uma ferramenta que nos apoie? Vou colocar uma outra aqui que é aquela Kimi. Ah, Michelle, isso, essa mesmo. você conhece ela, Mi? Não, essa eu não conheço, mas ela é muito similar ao Excel, né? Então, ela é bem fácil, ela é bem intuitiva, assim. O pessoal da minha equipe mexe bastante com ela para fazer alguns cruzamentos de dados também. Mas eu, Ó, particularmente, nunca mexi. Eu sou viciada em ferramentas que já pega o SPED, lê e já me traz o resultado. Eu já quero ler o resultado na hora. Eu não sou muito de eu sou dessa. desenvolver. Eu não sou muito de desenvolver. As meninas que trabalham comigo, elas gostam de mexer na ferramenta e desenvolver, sabe? De criar tabelas e dados ali para facilitar o dia a dia delas, né? Porque eu saio passando o projeto, e aí modelagem, a revisão de cadastro. E aí é isso, é esse o desafio que a gente tem agora a partir da reforma tributária, né? É a gente, Exato. como operadores ali do direito, do direito tributário, é a gente começar a automatizar. Eu vi até advogados, agora eles têm um banco de dados com uma inteligência artificial que eles pesquisam como estão determinadas teses, como estão determinados julgamentos. Gente, eu achei isso assim, incrível. E cada vez. Alimentar o chat GPT. É, Quando, e assim, até para o pessoal aprender, né, Mi? Até fica aqui de dica. Quando você for utilizar o chat GPT, você, aqui não sei quem usa no dia a dia, se você não usa, comece a usar, baixe o chat, faça o seu cadastro, é gratuito lá. sim, Se identifique. Eu sou Camila Oliveira, eu sou tributarista, sou professora, quero trazer uma abordagem menos técnicas, mais fluidas. Coloque como que você quer os retornos, faça os prompts de forma correta, mas ele pode ajudar muito. E quanto mais você alimentar essa base, mais isso. inteligente essa base se torna.
Então, hoje E nós você já pode temos. alimentá-la também, né? Você pode Exato. subir anexos, então você pode subir Quanto a mais, lei complementar, você pode subir as notas técnicas, você pode subir as tabelas, porque aí ele vai conseguindo ler. Mas assim, nunca confiar o chat, né? Ele tem ali uma limitação, digamos assim. Então, assim, sempre confrontá-lo, né? Sempre conferir para ver se está vindo certinho. Mas nessa questão de linguagem, ele é muito bom. Ele vai trazendo muitos insights interessantes também, viu, pessoal? muito, e eu falo sempre para as pessoas, não tenham receio. Claro, não se esqueçam nunca de validar as informações. É Tá. importantíssimo. Quando a gente faz auditoria nessas ferramentas digitais, analise o relatório que ela trazer, analise ponto a ponto, ela traz relatório de forma quebrada. Traga isso para a rotina do dia a dia. Coloque, essa tecnologia a seu favor. Começando desde o do ChatGPT, do Gemini, enfim, aquele que você Isso. se sentir melhor, mais fluido. Eu, por exemplo, não gosto de Gemini. É uma questão de gosto, É. né? Eu também E não me outra, adaptei com o Gemini, prefiro o eu ChatGPT. não, eu prefiro o ChatGPT. Então, assim, aí pode ter alguém que fala, não, eu gosto do Gemini. Ok, desde que você melhore a sua rotina, a sua entrega, você vai ter mais tempo de analisar, de entregar. A Michelle colocou um ponto que é muito importante. Não sei se quem está nos assistindo são analistas, especialistas ou são gestores. Eu, por exemplo, sou gestora. O que que eu preciso? Eu preciso de uma ferramenta que já me traga a análise. Então, eu valido os arquivos, valido os documentos fiscais eletrônicos, ele me traz um relatório e eu analiso aquele relatório, item a item. Então, eu preciso trazer isso. Trazendo isso, eu trago mais conformidade, mais segurança, mais agilidade. Eu fazia auditoria de forma manual? Fazia. Chegava 10% do que eu consigo fazer hoje de forma automatizada? Não sei se a Michelle Com já fez alguma certeza. espécie de na mão, alguma análise na mão mesmo, auditando na mão? Já fez uma na mão? Já, já fiz. Chega aos pés do que a Não, gente consegue ter não, de acuracidade dentro de uma ferramenta? não, de forma Hum. nenhuma. Essas ferramentas, por exemplo, a depender da quantidade de cruzamentos que você consegue alimentar, você consegue gerar de 100 a 150 auditorias, que vai no detalhe, né? Obviamente que a gente não consegue, e nem é o intuito, analisar 150 auditorias de um SPED por mês, ou agora com XML. Mas o que é importante é a gente se resguardar, principalmente em relação à tributação, em relação a cadastro, em relação àquilo que afeta o nosso recolhimento do tributo no dia a dia, aquilo que vai gerar um prejuízo mesmo. E aí, quando você tiver tempo de ir no detalhe, aí você vai ver a vírgula que não foi entregue ali naquele determinado campo que deveria que venha um alerta. Não é uma auditoria, mas é um alerta. Então, é que é isso, né, gente? O complexo hoje que a gente tem, a complexidade que a gente tem hoje de obrigações acessórias é muito grande, é muita informação dentro de um SPED. Imagina que tudo isso, praticamente, lá quando a gente estiver falando em 2033, vai se resumir num XML. Então, olha a importância de um XML ser transformado em informações contábeis, informações fiscais e informações financeiras. É muito importante. A gente falar com o setor fiscal e conscientizar, com o setor comercial e conscientizar sobre a reforma tributária é importante. Suprimentos é importante, logística é importante, jurídico, RH, todos aqueles que a gente já sabe que faz parte, mas assim, TI, que é onde é quem vai ajudar a gente a automatizar tudo isso. Fiscal, junto com o financeiro e contabilidade, é o que vai ser o coração da empresa com a reforma tributária. O jogo virou completamente. Nós não seremos mais, a gente não vai ficar só aqui no backstage esperando o pessoal nos acionar, entregando ali um suporte, um microfone, um paninho. Não, a gente vai estar lá no palco, de frente ali, com as nossas informações. É o fiscal praticamente que vai orquestrar muitas medidas ali que vão ser tomadas. Então, muitas Inclusive, isso já está acontecendo, né, Mi? Isso com já deveria estar, se não está acontecendo, já está atrasado. Exatamente, a gente fala, tá falando muito para as empresas, pessoal, vamos pôr a bola no chão,
Para de jogar. O jogo acabou. Não é que acabou, né? Vamos dar uma pausa, vamos dar um tempo aqui. Vamos pôr a bola no chão. Vamos mapear todos os projetos que vocês estão imaginando que aconteça para os próximos anos. Compra de uma eventual máquina muito cara, eventual abertura de uma empresa, é, eventuais estratégias de venda, onde estão seus principais clientes, seus principais fornecedores, com quem que vocês estão negociando, para tudo. Sabe o que que vai acontecer com a reforma tributária? Que não é uma reforma tributária, é uma reforma estrutural para todos, desde o produtor rural até o consumidor final? Sabe o que que vai acontecer? Vai acontecer isso, isso, isso. Então a gente tem que, todos da empresa tem que estar ciente para a gente colocar a bola em jogo novamente. E aí, com todo mundo tendo isso em mente, o foco é outro, cá. Aí o foco, de fato, qual que é a preocupação agora dos stakeholders, né? Dos heads das empresas? É entender quais serão os impactos disso a longo prazo. E como que você vai entender os impactos disso a longo prazo? Tendo informações corretas, informações dinâmicas, informações online, para você tomar decisões assertivas ali na sua operação. No momento, online, ali, on time, você já tem que ter essas informações na sua mão para que te dê subsídios para você tomar as decisões necessárias. Então, o jogo mudou completamente. A gente, por meio do nosso conhecimento, e por meio de tecnologias, a gente vai dar subsídios para as estratégias da empresa a partir de agora. Então, o jogo, ele mudou. A visão, tributária mudou, né? E se a gente não acompanhar essa mudança, se a gente não estiver preparado para embarcar nessas alterações, a gente não vai ter empregabilidade. Eu vejo para a gente, né, concluir esse nosso bate-papo, depois eu vou mandar o material, né, para o Cidral compartilhar com todos. O insight é o seguinte: as pessoas perguntam assim, professora, aí a Michelle me fala se nas empresas, nas escolas onde ela anda, se faz essa pergunta. O fiscal a gente escuta muito. O fiscal vai acabar? O fiscal, pelo contrário, ele não vai acabar. Se ele já não ia acabar antes, agora é que ele não acaba mais. Temos aí pelo menos 8 anos, no mínimo, de emprego. E depois desses 8 anos, mais muitos outros anos, porque o passado ele não vai Pelo prescrever menos 5, nada. né? Exatamente. E a questão é, quem vai ficar sem trabalho é aquele profissional da área fiscal que não está entendendo o que mudou. E por incrível que pareça, a gente está encontrando pessoas, dono de escritório, pessoas da área fiscal, pessoas da área contábil, que ainda não entenderam. Essas pessoas, sem dúvida nenhuma, se permanecerem dentro das rotinas fiscais contábeis, terão muitas dificuldades para manter a sua empregabilidade. Por quê? Mudou. A gente não faz mais ajuste manual. A gente não faz mais lançamento de ajuste com código. Para os impostos novos, é XML. XML passa a ter um papel ainda mais fundamental, que é o papel ali da condição de confissão de dívida. Então, o que que você precisa? Você precisa entender que as coisas mudaram, que as rotinas mudaram e que essas ferramentas de automação vão te apoiar nas suas rotinas hoje e amanhã, para você entregar segurança, conformidade e um trabalho que você se sinta confiante, né? Senão a gente não Perfeito. vai conseguir. Me perguntam bastante mesmo sobre, daqui, quando a reforma tributária, então, se vai simplificar tudo, nós não teremos mais função, né? E aí eu acho que é o contrário, eu acho que a nossa função ela vai mudar. A gente vai ter uma função mais de protagonista, de trazer informações, aquele profissional que de fato estiver atualizado, modernizado, automatizado e ciente das novas regras, ele vai ter um protagonismo dentro da empresa. E aí, independente de ser gestor, analista, a gente tem muitos anos pela frente aí para a gente amadurecer isso e ser um profissional diferenciado, porque espaço tem. Não tem espaço para quem fica ali apertando o botão ou só fazendo o cálculo de PIS e COFINS, ou só fazendo o ICMS-ST, ou só calculando de FAO. Esse não vai ter espaço mesmo se ficar só no seu silo. Eu brinco, né, porque eu trabalhei na J. Macedo, que é uma empresa de farinhas, e eles compravam muito trigo, compram, né, a empresa existe ainda. E as farinhas, os trigos ficam em silos separados.
E lá, quando eu entrei, foi exatamente para fazer um projeto de footprint tributário, ou seja, a gente analisar por onde entrava a matéria-prima e onde estavam os nossos principais clientes para fazer essa junção. E aí, Camila, a gente falava muito que os setores trabalhavam em silos. E a gente falava, pessoal, vocês estão parecendo os trigos lá que trabalham em silos, cada um no seu departamento sem olhar para o lado. Acabou esse profissional. Não dá E aí não mais. só, e aí não é só o profissional de techs, tá, pessoal? Aí são todos. Porque a partir de agora, se a gente ficar ali na nossa cadeirinha, não quiser interagir com os outros departamentos, não vai ter espaço para esse profissional. O profissional, a partir de agora, ele vai ter que interagir com os seus pares, vai ter que interagir com outros assuntos. Nós, como do tributário, a gente vai ter que entender financeiramente os impactos, o que é valor bruto, qual que é o impacto num DRE, qual que é o impacto numa contabilidade, qual que é o impacto em compras. Compras é muito direcionado ali a prazo, preço e entrega. Só que agora, será que essa vai continuar sendo a mesma estratégia? A gente tem que entender um pouquinho também da estratégia deles para a gente falar qual que vai ser a estratégia com a reforma tributária. Então, aquele profissional que trabalha em silo, que não quer ver o business como um todo, o negócio, o objetivo do negócio, É. de fato, é aquele que vai ter medo mesmo. Agora, quem está disposto a estudar, a colocar a mão na massa, a fazer diferente, esse daí vai se destacar, sim. E não vai ter receio, né, Mi? Não, não vai ter Não vai ter receio. receio. Não vai E ter um ponto receio. importante que, assim, isso está em andamento, é orgânico, está Então, vivo. Cada dia muda. Ontem foi publicado, e até a tabela, né, que a Mi falou, eu vi, uma aluna também me mandou ontem, eu não tinha visto. Ou seja, você está aqui dando aula, sai uma nova tabela, sai uma nova atualização. Você está com a nota técnica prevista para tal data, vai lá e altera a data. Você precisa acompanhar, a movimentação está mais ágil. Se você não acompanhar, infelizmente, para este grupo de pessoas, vai ficar mais difícil manter ali a sua empregabilidade. Em contrapartida, para aqueles que, como nós, estamos buscando, estudando, que nem a Michelle falou, somos entusiastas, não somos especialistas, somos estudiosos, é o que eu sempre falo. A gente escreveu um livro junta, né? Eu e a Michelle com outros autores, ou seja, nós estamos buscando. Nós estamos buscando entender esse novo conceito, estudando, imergindo. Então é importante que você venha com a gente também nesse novo momento da nossa área. Eu quero agradecer, Michele, pela excelente ponderação, condução, muito rico sempre estar com você. E o pessoal que obrigada. acompanhou a gente também, muitíssimo obrigada, Cidral. Mi, palavra para você para colocar seus agradecimentos e até logo breve, se Deus quiser. Com certeza, da minha parte, contem comigo. Foi um prazer passar essa tarde, dividir um pouco da experiência aqui de tributário, de automação, de ferramentas. Me coloco à disposição que sempre que vocês precisarem de mim para a gente conversar, trocar ideias, a gente ir se atualizando aí. Cidral, muito obrigada novamente pelo convite. Foi um prazer estar com a equipe de vocês aqui. Camila, sempre um prazer estar com você, compartilhar conhecimento, experiências. E vou te falar uma coisa, daqui a pouco esse seu painel aí atrás vai ter que ser atualizado, né? Mulher, já comprei. Tá aqui, ó. Eu já comprei, tá aqui as letras novas, olha. Já tá aqui já, só que ainda não deu tempo de arrumar. Muito Professora bom, Michele, tá? então agradeço aí em nome da instituição a tua participação de uma forma muito orgânica, colaborativa. E professora Camila, vamos fazer um convite aqui para a moçada sobre o nosso curso? Então, Vamos, eu quero é, convidar todo mundo para vir e estudar com a gente. É exatamente a forma como nós colocamos. As coisas elas estão acontecendo. Nós precisamos estudar para que isso se torne real e orgânico para nós, porque senão a gente não vai de fato conseguir adentrar, continuar no mundo fiscal, adentrar no mundo fiscal, porque essa já é uma realidade. Já temos uma emenda constitucional, já temos uma lei complementar. Então, eu quero convidar todos vocês a vir conosco estudar, mergulhar dentro dos estudos, que a gente que já está nesse viés do estudo eu e a Michelle, a gente sabe o quanto que já temos complexidade para ser estudada, o quanto que já está aí. A reforma está aí. Nós temos 2 meses para acabar o ano. E como é que nós vamos começar o ano emitindo as notas? Se a gente não entender a nova matriz de incidência. Então, eu quero convidar todo mundo para vir com a gente
continuar estudando reforma tributária. É. E um pouco do que foi vivenciado aqui, né, professora Camila, é um pouco também da essência do nosso programa de capacitação, né, uma coisa orgânica, com certeza teremos a participação de outros profissionais, né, a exemplo do que aconteceu com a Michele, enfim, uma formação mão na massa que vai, de fato, desvendar aí a reforma tributária e ainda mais com grandes especialistas aí no tema, né? Então fica aqui o convite para que vocês acessem o nosso site e saibam um pouquinho mais sobre essa proposta do nosso programa, né? Então, vamos dar por cumprida a nossa missão e agradeço aí a participação de todos até o presente momento. E desejo a todos, a todas, um bom resto de semana também. Obrigada, gente. Me obrigada, Obrigada, pessoal. pessoal. Obrigado. Foi um Até logo. prazer. Espero todo mundo. Conte comigo. Um abraço, pessoal. Um Até. abraço. Tchau, tchau.